Bem-vindos aos Sussurros de Tinta. Eu sou Fyodor Dostoiévski e vou ler meus trabalhos. Vamos começar com uma dica de como funcionam os nomes russos no livro Crime e Castigo, que faz parte do meu acervo de dicas de como ler livros russos. Item 1. Sobrenomes masculinos e femininos. Em russo, os sobrenomes mudam de acordo com o gênero da pessoa. Os sobrenomes masculinos normalmente terminam com ou v, ev ou in, enquanto os sobrenomes femininos recebem um a no final. Por exemplo, o sobrenome Raskolnikov para um homem, como Rodion Raskolnikov, torna-se Raskolnikova para uma mulher. Outro exemplo seria Ivanov e Ivanova. No Brasil, nós não temos essa variação baseada no gênero, mas vamos imaginar um exemplo fictício. Se tivéssemos um sistema semelhante, poderíamos ter algo como Silveiro para um homem e Silveira para uma mulher. Ou então, Pereirão para o masculino e Pereirona para o feminino. Esses exemplos ajudam a visualizar como a mudança de gênero no sobrenome é parte da cultura russa. Item 2. Apelidos oficiais. Na cultura russa, muitas vezes encontramos apelidos oficiais ou diminutivos que são usados com mais formalidade. Esses apelidos derivam do primeiro nome. Por exemplo, o nome Dmitri pode ser reduzido para Mitya de forma oficial ou Alexander para Sasha, no entanto. Esses diminutivos não são necessariamente carinhosos, mas formas comuns de tratar a pessoa no cotidiano. Se pensarmos em um exemplo fictício em português, imagine Eduardo se tornando Dudu como forma oficial. Ou Fernanda se tornando Nanda, embora no Brasil essa prática seja mais informal. Na Rússia, isso pode acontecer até em contextos mais formais, como dentro da família ou entre amigos. Item 3. Patronímico. O patronímico é um aspecto único da cultura russa. Ele deriva do nome do pai e é adicionado entre o primeiro nome e o sobrenome. Para os homens, o patronímico geralmente termina com Ovich ou Evich, e para as mulheres, com Ovna ou Evna, por exemplo, Rodion Romanovich Raskolnikov. O patronímico Romanovich indica que o pai de Rodion se chama Roman. Da mesma forma, Sofia Semyonovna Marmeladova, onde Semyonovna mostra que o pai de Sofia se chama Semyon. Se isso fosse aplicado no Brasil, poderíamos ter algo como Pedro Eduardovich Silveiro ou Ana Fernandovna Silveira, indicando que o pai de Pedro se chama Eduardo e o pai de Ana se chama Fernanda, em uma versão fictícia desse costume. Item 4. Apelidos carinhosos. Os russos têm uma forte tradição de usar apelidos carinhosos para expressar afeto. Esses apelidos são derivados do nome da pessoa e podem mudar dependendo do nível de intimidade. Por exemplo, o nome Dmitri pode se transformar em Mitenka em uma forma carinhosa. E Sofia pode virar Soniusha. Esse tipo de apelido é geralmente usado entre membros da família ou amigos próximos. No Brasil, não temos essa mesma tradição formalizada. Mas imagine se Ana virasse Aninha ou Pedro fosse chamado de Pedrinho, embora os diminutivos sejam carinhosos em português. Na Rússia, essa prática tem nuances mais complexas e varia conforme o contexto emocional. Item 5. Diminutivos. Os diminutivos em russo são uma forma de reduzir o nome, geralmente para expressar informalidade ou proximidade. Eles são usados com muita frequência e podem variar muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, Alexander pode ser chamado de Sasha,
Sashenka ou Sashka, dependendo da relação entre as pessoas. O mesmo acontece com Rodion, que pode se tornar Rodka. Pensando em um exemplo em português, imagine João virando Joãozinho ou Maria virando Mariinha. Esses diminutivos são comuns em contextos informais e em conversas afetuosas. Item 6. Várias formas de se referir a um mesmo nome. Agora, vou exemplificar todas as formas possíveis de se referir a um personagem de Crime e Castigo. Vamos usar Rodion Romanovich Raskolnikov como exemplo. Ao longo do livro, ele é chamado de várias formas. 1. Rodion Romanovich. O uso completo do nome, com o patronímico, indica um tratamento formal e respeitoso, usado por personagens que não são tão próximos dele ou em situações formais. 2. Raskolnikov. O sobrenome é usado quando a ênfase está em sua identidade pública, especialmente por autoridades ou quando se fala dele de forma impessoal. 3. Uma forma carinhosa e mais íntima de se referir a Rodion, usada por pessoas próximas, como sua irmã ou mãe, para mostrar afeto. 4. Rodion, somente o primeiro nome pode ser usado em contextos mais informais, onde o patronímico não é necessário, mas ainda há uma certa formalidade. Agora, vamos criar um exemplo fictício em português. Suponha que temos o personagem João Eduardovich Silveiro. Ele poderia ser chamado de 1. João Eduardovich, em uma situação formal, como em um tribunal ou entre conhecidos que querem manter o respeito. 2. Silveiro, em um contexto impessoal, como quando alguém está falando sobre ele em terceira pessoa. 3. Joãozinho, um apelido carinhoso, usado por familiares ou amigos muito próximos. 4. João. O uso mais comum no cotidiano, especialmente entre colegas ou em um ambiente informal. Portanto, essas múltiplas formas de se referir ao mesmo nome dependem da relação entre os personagens e do tom da situação. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir nosso canal e de clicar no sininho para ser lembrado toda vez que um livro novo for lido. Você conhece o trabalho de Fyodor Dostoiévski? Fyodor Dostoiévski, nascido em 1821 em Moscou, é um dos mais importantes escritores da literatura mundial, conhecido por suas obras que exploram as profundezas da alma humana e as crises existenciais. Seus romances mergulham nas questões morais e filosóficas mais inquietantes, frequentemente retratando personagens atormentados por dilemas éticos e espirituais. Entre suas obras mais celebradas estão Crime e Castigo, onde o jovem Raskolnikov luta com a culpa após cometer um assassinato, e Os Irmãos Karamazov, que explora os conflitos internos e externos de uma família desestruturada, abordando temas como fé, dúvida e o livre-arbítrio. 1. Dostoiévski viveu uma vida marcada por dificuldades, incluindo a prisão na Sibéria e problemas de saúde, experiências que influenciaram profundamente sua obra. Seus textos refletem uma busca constante por sentido e redenção, explorando a dualidade entre o bem e o mal, a fé e a dúvida, a liberdade e a opressão. Apesar dos desafios que enfrentou, Dostoiévski conseguiu capturar de forma única a complexidade da condição humana, oferecendo ao mundo uma literatura rica em emoções e reflexões. Suas obras continuam a ser lidas e estudadas por sua habilidade de retratar as contradições da existência humana com uma profundidade incomparável. Dostoiévski é, sem dúvida, uma figura central na literatura mundial, cuja influência ressoa através dos tempos.
Sua escrita poderosa e introspectiva continua a desafiar e inspirar leitores ao redor do mundo, tornando-o uma voz eterna e indispensável no cânone literário.